Inglês do cotidiano. Tema da aula: Date. Data. Aula 3.4. Quando nós estudamos aí sobre as datas em inglês, nós temos aqui dois padrões diferentes de informar essas informações da data. Existe o padrão britânico, onde nós temos primeira informação do dia, depois do mês e depois do ano. Já no padrão americano, nós temos aqui a primeira informação da data, a informação do mês, depois a informação do dia e, por fim, a informação do ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre esses diferentes padrões. Bom, então, quando nós vamos identificar aqui uma data, segundo o padrão britânico, primeiro nós temos o dia. Esse dia, para nós identificarmos eles, nós vamos trabalhar com os numerais ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Para isso, nós pedimos que você revise, que você assista a nossa aula sobre esse tema, numerais ordinais, que é a nossa aula 3.2. Revise, estude, se aprofunde nesse conhecimento para que depois você venha e assista essa aula sobre datas. Então aqui nós vamos rapidamente falar os números, os numerais ordinais do primeiro ao 31º. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Então esses são os números que vão mais nos interessar quando nós falamos em data. Ou seja, aqui nós temos os numerais ordinais. E lembrando que para cada número nós temos ao lado uma sigla, duas letras que vão identificar o final, né, da pronúncia, da escrita daquele número. Como, por exemplo, first, que significa primeiro, nós temos aí o número 1 e ao lado nós temos as letras ST. Bom, então nós identificamos ali o dia da data, depois nós temos o mês. E aí nós vamos revisar uma aula que nós já tivemos aí sobre os dias da semana e mês, que é a nossa aula 3.3. Aqui nós temos os dias do mês e o dia, né, o número de cada mês. Vamos revisar, vamos repetir aqui cada um deles. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E em seguida nós vamos identificar o ano. Quando nós vamos aqui
escrever ou ler o ano por extenso, nós vamos trabalhar com os números cardinais, com os números comuns, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para essa aula, eu peço que você revise a nossa aula 2.1, com o tema Numbers, números. Essa aula é muito importante para que você saiba escrever e ler números, né, trabalhando com o ano, com os anos. Bom, então, segundo aqui o padrão britânico, quando nós vamos escrever ou ler um ano por extenso, nós temos aqui duas opções diferentes de fazer essa leitura e essa escrita. Na primeira opção, que é a opção A, vamos ver aqui como exemplo o ano de 2029. Em inglês nós falamos 2029. 2029. 2029. Aqui nós temos uma escrita e leitura por extenso. Ou nós podemos seguir um outro padrão de escrita e leitura. Na opção B, percebam que nós vamos pegar esse ano de 2029, vamos cortá-lo ao meio e nós vamos ler 2029. Em inglês, nós dizemos 2029. 2029. Então, nós também temos essa opção aqui de escrever ou ler o ano de uma determinada data. Lembrando que eu só vou poder ler os números que ficam abaixo de 2000 fazendo essa divisão, ou seja, números abaixo do ano de 2000 não podem ser escritos por extenso, que foi o exemplo que nós seguimos aqui na opção A. Nessa opção A, nós estamos lendo e escrevendo o ano de 2029 por extenso, ok? Nós só vamos poder fazer isso para os anos que estão acima de 2000, ok? Então, dou a seguinte sugestão. Sempre quando você for ler e escrever um ano em inglês, escreva segundo essa opção B, ou seja, divida o ano pela metade e diga, né, por exemplo, aqui 2029, 2029, ao invés de falar ele por extenso. Essa forma é mais simples e mais fácil. Vamos ver aqui o exemplo de uma data no padrão britânico. Então, na opção A, nós temos apenas os números, né? O dia 2º do mês 4 do ano de 2029. Ou eu posso fazer segundo a opção B. O segundo dia, em seguida eu vou escrever o mês por extenso, April. Então, April significa abril, que é o mês 4. E depois o ano de 2029. Ou eu posso seguir a opção da letra C, né? Uma terceira opção, que eu vou colocar segundo dia, ó, então perceba que eu tenho um número mais as siglas ND, de second, ok? Então eu coloco o número, as siglas ND, depois o nome do mês por extenso e por fim o ano. Vamos agora ver como é que nós escrevemos e lemos essa data. Eu tenho a opção A e eu tenho a opção B. Segundo a opção A, nós lemos da seguinte forma: The 2nd of April 2029. The 2nd of April 2029. Nós podemos escrever e pronunciar dessa forma ou segundo a opção B. The 2nd of April 2029. The 2nd of April 2029. Nessa opção B, ela é mais fácil a gente ler o ano dessa forma, porque a gente simplesmente pega o ano, divide ele pela metade, e nesse exemplo aqui nós lemos 2029, que em inglês é 2029. Então essa leitura aqui é como é que a gente traduz para o português. O 2º de abril de 2029. Eu estou lendo aqui a escrita por extenso da opção B. Se eu for ler por extenso, né, se eu for ler aqui a padrão da opção A, eu vou traduzir assim, ó, o 2º de abril 2029. Vamos ver aqui um outro exemplo de uma data segundo o padrão britânico.
Então tem a opção A, que eu escrevo apenas os números dessa data. Então seria aqui, né, o 21º dia do mês 10 do ano de 2019. Ou eu tenho a opção B, que eu vou escrever o dia, o 21º, em seguida eu escrevo o mês por extenso, né, October, que significa outubro, que é o mês 10, número 10, e o ano de 2019. Ou eu tenho a opção de escrever uma data da seguinte forma, a terceira opção, 21º, aí eu coloco as letras ST, esse ST está relacionado ao first, né? Lembra lá sobre, se eu vou falar 21º, então eu falo 21st. Então nesse caso esse ST é do first. Em seguida eu tenho o mês por extenso e por fim o ano. Então essa data aqui, do dia 21º do mês 10 do ano de 2019, vamos ver como é que nós escrevemos e como nós fazemos a leitura dessa data. The 21st of October, 2019. The 21st of October, 2019. O 21º de outubro, 2019. Agora vamos analisar uma data que está segundo o padrão americano, que nesse caso primeiro vem o número, a informação do mês, depois do dia e depois do ano. Então eu tenho a opção A de eu escrever essa data apenas com os números, mês, número 04, do segundo dia do ano de 1999. Ou eu tenho a opção de escrever essa data, segundo a opção B, April 2nd, aí vem o ano, né? 1999. Ou, na minha terceira opção, para me escrever aqui essa data, eu posso colocar April 2nd, 1999. Então eu coloco primeiro o nome do mês, depois o número 2, depois a sigla, as letras ND, que vem de second, e depois o ano. Então vamos aprender a verificar, a escrever e a ler essa data aqui, segundo o padrão americano. April 2nd, 1999. April 2nd, 1999. Né? Então nós vimos aqui que a primeira informação está relacionada ao mês, April, que é abril. Depois nós temos o dia, second, que é segundo. E depois o ano, que nós pegamos ele, 1999, e nós dividimos no meio. Ou seja, nós temos aqui os números 19, 99, que em inglês fica 1999. O outro exemplo aqui de uma data segundo o padrão americano. Então, primeiro nós temos aqui o número que vai identificar o mês. Em seguida, nós temos o numeral ordinal do dia, nesse caso o 14º, e por fim, o ano. Na opção B, eu tenho aqui de escrever essa data, primeiro informando o mês, escrevendo o nome por extenso, depois o dia, né, o numeral ordinal 14º, e por fim, o ano. E eu também tenho a opção C, de escrever essa data. Eu escrevo o mês por extenso, depois eu coloco o dia, a data, né, na forma de numeral ordinal, 14º, aí eu vou usar aqui as letras TH no final, e por fim, o ano. Vamos agora aprender a escrever e a ler essa data em inglês. March 14th, 1997. March 14th, 1997. Então, primeiro nós informamos aqui o mês, né, que é March, que é o mês de março. Em seguida, vem o número, na forma de numeral ordinal, 14º, 14th. Em seguida, nós temos o ano, cortado ele pela metade. Então, eu vou ler 1997 em inglês, 1997. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês cliquem no link de descrição desse vídeo para que você baixe a nossa aula em formato de PDF. Que Deus nos abençoe
com muita sabedoria, em nome de Jesus.